Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui louvando, agradecendo, cultuando ao nosso Deus. É um prazer reencontrá-los, mesmo que à distância. Convidamos você para que acalme o seu coração, chame sua família, aqueles que puderem e conseguirem, mande a imagem do seu celular para os seus televisores, chame sua família, chame aqueles que estão mais de lado, aqueles que estão mais distantes. É tempo da gente agradecer a Deus, é tempo da gente louvá-lo, é tempo de nós bendizermos o nome daquele que é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Vou pedir para que vocês hoje, por favor, especialmente os que estão no Facebook, nos avisem como está o som, porque estamos fazendo uma tentativa de melhorar a nossa captação de som aqui hoje. Pessoal do Instagram, graça e paz, queridos, privilégio tê-los aqui conosco. Hoje estamos pelo perfil da Terceira Igreja. Então, se você tem o costume de acessar o perfil do Interligados, hoje é pelo perfil da Terceira Igreja. Imagino que os irmãos já estão entrando. Felipe, tem como dar uma olhada ali, fazendo favor? É coisa boa, é bom estarmos aqui para cultuar e adorar o nosso Deus. Vocês têm motivo para agradecer ao Senhor? Eu tenho certeza que sim. Eu espero que usemos de uma maneira sábia, de uma maneira consistente, de uma maneira proveitosa, esse tempo que teremos aqui. Convido você, antes de mais nada, a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração, a agradecer pelo privilégio e pela oportunidade que temos de agora, juntos, podermos ouvir a voz do Senhor, podemos louvá-lo, bendizê-lo, agradecê-lo. Vamos orar? Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor. Te bendizemos, ó Santíssimo e Eterno Deus. Tu és o Deus que faz com que entendamos o verdadeiro significado da palavra amor. Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que um dia nos chamará pelo nome, nos levará para vivermos por toda a eternidade ao seu lado. Nós queremos te bendizer nessa noite. Ó Deus, queremos celebrar o teu nome com toda alegria, com todo júbilo, a despeito de dificuldades, de dúvidas e de quaisquer outros problemas que possam nos cercar. Queremos te bendizer nessa noite. Foi o Senhor quem nos fez e do Senhor nós somos. Por isso queremos celebrar o teu nome, ó Deus. Peço para que o Senhor, desde já, abençoe a vida de cada família reunida diante de uma tela do celular, da televisão, ou até mesmo de um tablet ou qualquer outro meio de comunicação. Senhor, abençoe essas vidas, cuide de seus corações, abençoe aqueles que estão a sós também. Ó Senhor, sonde-nos, nesse momento clamamos, purifique-nos, renove-nos, em nome de Jesus. É para a glória do Senhor que estamos aqui, e é por isso que rendemos graças somente ao seu nome. Assim oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como estão aí? Todo mundo está falando que o som tá bom? Poxa, gente, ó, um beijo para vocês, um ósculo santo em dias de distanciamento, olha que maravilha. É bom a gente poder agradecer a Deus. Convido você a pegar sua Bíblia nesse momento e já abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 100, livro dos Salmos, no Salmo de número 100. Abra sua Bíblia, por favor. Peço para que, se possível, para que você pegue sua Bíblia com páginas. Se você for usar o celular, nesse momento, talvez seja interessante usar algum outro, que não esse que você está usando para acompanhar a nossa live. Livro dos Salmos, no Salmo de número 100. Quem aqui, em sua infância, ou nem tanto na infância, mas quem aqui já decorou esse Salmo de número 100 em algum momento na vida? Você já fez isso? Já foi lá na escola dominical, lá na frente, falou, decorado, ganhou até prêmio na escola dominical? É um salmo de ações de graças, e eu gostaria que frisássemos isso nessa noite, um salmo de ação de graças ao nosso Deus. É possível agradecer a Deus, é necessário louvarmos o nosso Deus. Por isso eu convido você, deixe sua Bíblia aberta e leia comigo, em voz alta, por favor, se sua versão for a mesma que a minha, o Salmo de número 100, leiamos juntos, eu aqui e você em sua casa. Assim está escrito na palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria,
Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Bem forte o 5º versículo. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus por sua palavra. O Salmo de número 100, irmãos, é uma convocação a todos aqueles que adoram e servem ao Senhor. Percebam de uma forma muito clara. Possivelmente o sacerdote ou um levita fazia essa conclamação a todo o povo, para que a congregação que estivesse ouvindo naquele momento louvasse em uma só voz, em um só coração, de forma agradecida ao Senhor. Olha que o Salmo diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Essa convocação não é apenas para um específico povo, é para todo aquele que crê no nome do Senhor. E hoje, olhando para o Antigo Testamento, vemos que ele já apontava para Cristo Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o enviado do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Verbo encarnado, aquele que se fez homem e habitou entre nós, é convocado a louvá-lo e bendizê-lo numa noite como hoje. Louvado seja Deus, porque o Senhor é Rei de Israel, mas o Senhor também é Rei de todos os povos. Louvado seja o nosso Deus. O texto continua e diz: louvai o Senhor, servir ao Senhor com alegria. Não é de uma forma qualquer. Deus não é um tirano, Deus não é aquele tipo de governante, de rei, que quer ver o sofrimento do seu povo. Deus quer ver o prazer saindo como notas musicais da boca de seus servos, batendo, tocando bem forte em seus corações, com alegria. Deus deseja que sirvamos algo, não apenas saboroso, mas cheio de amor a quem nos fez e a quem pertencemos. O texto diz: foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ah, pastor, mas as portas, os átrios do templo estão fechadas. O Senhor Jesus, de uma forma muito ampla, já tinha nos dado uma ideia muito clara e abençoadora, de que haveria um momento em que não iríamos para um monte, ou para um determinado lugar para adorar o nosso Deus. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esteja você nessa construção física que geralmente costumamos nos reunir, ou esteja você agora em sua casa. Adore a Deus, agradeça a Deus, se renda diante da majestade do nosso Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus é fiel. Antes de ser fiel a seu povo, Deus é fiel a si mesmo. É por isso que nós podemos confiar. Por isso eu convido você mais uma vez a agradecer ao nosso Deus, a fechar os seus olhos, a louvá-lo, a bendizê-lo e a pedir nesse momento: Senhor, fale conosco. Nós precisamos tanto de Ti, nós dependemos do Senhor. Fale conosco, nós esperamos tão somente em Ti. Por isso, ó Deus, aceite esse culto diante do Senhor, que diante dos seus olhos sejamos encontrados como aqueles que servem ao Senhor com alegria. Eu gostaria de chamar o pastor Onésimo para que faça essa oração, uma oração de gratidão, uma oração de louvor, de adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Oremos, queridos. Pastor Onésimo, boa noite. Cumprimente os irmãos em nome de Jesus. Noite. Um abraço a todos os nossos queridos. Prazer demais estar aqui com você. Nosso desejo é ajudá-lo, acompanhá-lo, ou juntos adorarmos o nosso Deus. Vamos orar. Deus, como é bom saber que o Senhor é um Deus tão grande, tão alto, tão sublime. O Senhor desce para encontrar com pessoas que têm o coração quebrantado. Eis-nos aqui, não somos capacitados por nós mesmos, não somos suficientes por nós mesmos, não temos méritos próprios para nos aproximar do Senhor, mas fazemos através de Jesus Cristo, e certamente
Ele nos apresentará diante de Ti de maneira esplendorosa, de maneira gloriosa, de maneira abençoadora. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toma cada pessoa que está Te cultuando, mesmo que distante, mas próximos por mediação do sangue de Jesus. Queremos Te adorar, queremos Te cultuar, queremos Te louvar, queremos Te render graças, porque o Senhor é bom. Queremos Te servir com alegria, porque o Senhor é fiel de geração em geração. Eis-nos aqui, toma-nos nas Tuas mãos, purifica os nossos lábios, nossas mentes, nossos pensamentos, para que tudo que fizermos aqui e lá em casa também seja para adorar, para reverenciar, para proclamar o quanto amamos o nome do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao nosso Senhor com esse cântico que exalta a sua grandeza, sua majestade, e engrandece seu nome. Ele é grande, Ele está nesse lugar. Vamos cantar juntos, queridos? A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra, toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso se prostre, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o seu nome, ó Deus. Como é bom e agradável render louvores ao Senhor, reconhecendo sua grandeza, sua majestade, reconhecendo que tu és o mesmo que o salmista exaltou, o mesmo que ouviu o clamor do seu povo, o mesmo que enviou Jesus, o mesmo que o ressuscitou, o mesmo que enviou o seu Espírito e um dia nos vivificou. Bendito seja o seu nome, ó Deus. Queremos engrandecer o seu nome. Não que o seu nome já não seja grande o suficiente. Na realidade, essa frase apenas reflete o que o nosso coração quer fazer, é reconhecer a sua grandeza dentro de nós, é reconhecer a presença do Senhor e a impossibilidade de viver alheios a quem o Senhor é, ó Deus. Bendito seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria saber com os irmãos uma coisa: o som está chegando direitinho aí? Felipe, teria como você averiguar com os irmãos, por favor? Eu vou pedir a interação mais rápido possível, por favor. O pessoal do Instagram, eu imagino que esteja tudo ok. Pessoal do Facebook, como é que tá? Só faz um joinha. Se tiver bom, manda um joinha. Se tiver rachado, aí... tá assim? Manda assim. Não manda qualquer coisa. Mas faz um joinha que fica melhor. Irmãos, nós temos falado sobre famílias. E a responsabilidade que temos como igreja de olhar para a família. Já ouviram aquela frase? E se casaram e foram felizes para sempre. Essa frase, ela não é verdadeira, não. Ela existe nos contos de fada. Felizes para sempre será possível apenas quando formos para viver eternamente ao lado de quem é bom, de fato, de verdade, e ao lado de quem é perfeito. Mas enquanto estivermos aqui, nossas vidas não são tão felizes para sempre assim. Há momentos de luta, há momentos de provação. Há notícias que chegam e batem à porta da nossa casa, e as impressões que temos é que esse felizes para sempre soa mais como algo romântico e muito bonito no dia da cerimônia de casamento, mas parece que não anda em conformidade com aquilo que é real. A gente passa por dificuldades, seja no casamento, seja nos relacionamentos, pais e filhos, filhos e pais, irmão com irmão, vizinho com vizinho, membros de igreja, corpo de Cristo. A gente entra em conflito, a gente entra em atrito, e é preciso que de alguma maneira nos voltemos para quem de fato é o Senhor das nossas vidas e pode nos auxiliar. Eu quero convidar a você nesse momento, para que abra o seu coração. Nós teremos uma reflexão agora com o pastor Onésimo. Eu peço para que você abra o seu coração para aquilo que Deus tem a lhe falar a respeito da família, a respeito do que podemos fazer, a respeito de quais atitudes podemos ter, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o seu coração. Pastor Onésimo, compartilhe conosco essa mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados, o desejo nosso é poder compartilhar uma palavra bem realista sobre família, nem um otimismo exacerbado e nem um pessimismo, todavia um coração bem realista. Então eu queria começar lendo um texto da palavra do Senhor, lá no Gênesis capítulo 24, Gênesis 24, os versículos 52 em diante. Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 52. Diz assim: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca,
também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, eles e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite-me que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irás. E ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamos pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca e sua irmã e sua ama e ao servo de Abraão e os seus homens. Abençoaram a Rebeca e disseram: és nossa irmã, sê tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo, e ao cair da tarde, ergueu os olhos e viu que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apiou do camelo, perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E é o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia o Senhor feito. Isaque conduziu Rebeca até a sua tenda, tomou-a por mulher, e ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Muito bem, esse é o texto, embora um texto longo, mas nós não vamos explorá-lo totalmente. Nós vamos tirar algumas lições para nós. Eu quero começar dizendo que não existe família perfeita. Pastor Júnior já começou a falar isso aqui. Lares 100% intocáveis é um mito. Não existem almas gêmeas. Quinta-feira nós falamos sobre isso. Que é alma gêmea? Aquelas que se completam perfeitamente. Não existe. Lares são feitos de demandas, de acordos, de diálogos, de muita sessão, de ambos os lados. Casal 20, isso é invenção humana, isso é ilusão. Seria um sonho, mas não existe. Crianças não são anjinhos, tá? Nem demoninhos, claro, também. Mas são humanos. Tem DNA comprometido com o pecado, afetado pelo pecado dos seus pais. Portanto, não existe inocente. O professor David Merck, de Palavra da Vida, diz assim que Deus não apresenta nenhuma família perfeita na Bíblia, por 2 motivos. Primeiro, para nos encorajar, não para imitar o Noé, o Adão, o Abraão, o Isaque, mas para ver que há esperança e perdão em Cristo Jesus para as nossas famílias. Glória a Deus por isso. Fracos pecadores podem recorrer à obra de Cristo para fortalecer seus lares. Segundo motivo, porque Deus não apresenta nenhuma família perfeita na Bíblia, para que a gente busque força nele e não em nós mesmos, para que a gente olhe para ele e não para nós mesmos, para que a gente coloque nele a nossa visão. A pergunta é: em quem confiamos e para quem nós estamos olhando? Quando nós exigimos demais de nosso cônjuge, de nossos filhos, de nossos pais, ou quando nós confiamos e criamos muita expectativa em nós mesmos, nós nos decepcionamos aqueles que estão perto de nós. Eu gosto desse texto, porque é um texto que fala dos pais do povo judeu.
de Isaac e Rebeca veio uma linhagem que trouxe ao mundo o Messias, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Essa é uma família especial. Entretanto, apesar de ser uma família especial, eles não eram perfeitos. A história dele foi registrada aqui para nos ensinar algumas coisas. O texto diz que a formação do lar de Isaac e Rebeca foi uma formação aprovada por Deus. Os teólogos diriam, estava no plano soberano e eterno de Deus. E aí a gente diz, amém. Os românticos diriam, está escrito nas estrelas. Mas com toda essa falange de defesa da família, a aprovação de Deus, a conclusão dos teólogos, a torcida dos românticos, a família tem problemas. Eu resolvi dar uma olhada nesse texto, com mais realismo do que romantismo. Porque não existe famílias perfeitas. Chega a hora em que as máscaras caem, e o casal 20 se torna um casal real. Normal, comum. É isso que eles são. Normal, comum. Segunda coisa, por que eu resolvi falar nesse texto? Porque eu gosto de ser honesto naquilo que eu falo. Embora existam famílias que têm problemas, casamentos que têm problemas, lares que têm problemas, isso não serve para Deus reprovar o nosso lar. Sabe aquela conversa fiada? Ah, eu me casei com a pessoa errada. Meu casamento não é de Deus, por isso que está dando tudo errado. Sabe aquela conversa fiada? Ah, eu acho que eu nasci na família errada. Eu queria ter nascido na família do Silvio Santos. Ele é rico. Isso é justificativa evasiva para a gente pular fora do barco. O fato de ter problema no nosso lar não quer dizer que o nosso lar é reprovado por Deus, pelo contrário. É um desafio para que a gente busque Deus para resolver os problemas. A pergunta que eu quero fazer para esse texto é: como é uma família segundo o coração de Deus? Ou melhor, o que é que tem num lar aprovado por Deus? E a primeira coisa que tem num lar aprovado por Deus é a oração. O lar de Isaac e Rebeca tinha muita oração. Oração antes. Quando o servo de Abraão foi buscar uma noiva para Isaac, ele orou durante a trajetória do caminho, e ele pediu um milagre para Deus, um sinal para Deus, e quando Deus respondeu a sua oração, ele orou de novo. Portanto, o casamento, o lar, a família de Isaac tinha oração antes. Precisamos começar nosso casamento com oração. Mas tinha oração antes também, porque Isaac, quando encontrou a sua Rebeca, ele estava vindo do campo, um lugar onde ele costumava ir toda tarde para buscar a face do Senhor. Mas oração na família de Isaac também teve durante o casamento, e foram 20 anos de oração insistente, clamando a Deus por um filho. E Deus deu 2. Deus é assim mesmo, cheio de surpresa. Oração, sabe o que significa oração? Oração fala da nossa dependência de Deus. É quando a gente se acha fraco, mas a gente busca um Deus forte. Quando a gente perde a nossa capacidade, muitas vezes, a gente se sente impotente, mas a gente recorre ao Deus Todo-Poderoso, e Ele faz milagres. Está precisando de um milagre no seu casamento? Ore. A maioria dos lares naufragaram, não foi porque não foi aprovado por Deus, não. A maioria dos lares naufragaram porque só oraram no dia que se apresentaram diante do altar para buscar a bênção do Senhor. Só oraram no dia que levaram os seus filhinhos para ser consagrados pelo batismo. Depois não oraram mais. Aí, filhão, não vai dar certo. Vai afundar. E a culpa não é de Deus. E a culpa não é de que não foi aprovado por Deus. A culpa é minha, que não orei, que não busquei. Se eu quiser ter um lar abençoado, eu preciso depender de Deus. Eu preciso depender de Deus para sobreviver. Eu preciso depender de Deus para amar. Eu preciso depender de Deus para perdoar. Eu preciso depender de Deus para me doar. Eu preciso depender de Deus para discipular os filhos. Aliás, eu preciso de Deus para tudo.
Oração é essa declaração: eu preciso de Ti, Senhor. Segunda coisa que tem num casamento aprovado por Deus, num lar aprovado por Deus, numa família aprovada por Deus: problemas. Tem problemas. Uma família aprovada por Deus não está isenta de problemas. Sabe por quê? Porque é a união de seres humanos e não de seres angelicais. E os filhos gerados desta união não são anjinhos e nem capetinhas, são humanos, já nasceram no seu DNA contaminado pelo pecado, precisam de ser levados a Jesus logo cedo. A família de Isaac tinha problemas, alguns problemas. Primeiro, de ordem biológica. Rebeca era estéril. Segundo lugar, de ordem de personalidade. Rebeca tinha iniciativa. Isaac era pacato, meio personalidade fraca. Por isso que quando Esaú era um cara agitado, avançado, Isaac se compensava no filho Esaú. Eles tinham um problema de ordem espiritual. Um dia o rei botou os olhos na Rebeca, que era bonita, e quis pegá-la para ele. Isaac, de medo de morrer, falou: não é minha mulher não, é minha irmã. Falhou 2 vezes, mentiu por falta de fé e ainda quase que entregou a mulher dele para o rei. Problema conjugal. Eles tiveram um problema de ordem social. Veio uma seca, veio uma fome, veio uma pobreza miserável sobre aquela terra, e eles tiveram que mudar para outra terra para poder sobreviver. Ou seja, quantos problemas eles tiveram? Eles tiveram problemas de ordem de educação de filhos. Rebeca gostava muito do Jacó, que era mais maleável. Isaac já gostava mais do Esaú. Esaú era mais atirado. Ou seja, preferências dentro de casa, isso não pode, dá problemas. O que eu quero ensinar aqui, ou quero aprender junto com você, é que não existem famílias perfeitas, todas têm problemas. Não há famílias perfeitas, somente famílias perdoadas e perdoadoras, diz o professor David. O que vai manter a gente junto é a capacidade de acertar, não. A capacidade de perdoar. Nós não vamos acertar nunca. Se temos capacidade de perdoar, a gente vai caminhar. Terceira coisa que tem numa família amada por Deus, num lar por Deus: conserto. Corre para Deus, perdoa e restaura. Deus ama a família, e quando nós erramos e temos um coração sincero, humilde, capaz de se voltar para Ele, de se humilhar e se arrepender, Deus nos perdoa e Deus nos restaura. Se por um lado não existe família perfeita, por outro lado não existe família que Deus não possa restaurar. Se você estiver dizendo agora: não tem mais jeito para minha família, não, filho, tem. Deus é capaz de transformar coração de pedra em coração de carne, através do mover do Espírito Santo. Sabe qual que é o nosso maior problema? Eu já aconselhei casais que eu tive que olhar no olho deles e perguntar: vocês estão dizendo que não conseguem? Ou vocês estão dizendo que não querem? Porque se vocês quiserem, Deus é capaz de transformar a história de vocês. Tem conserto. Terceira questão, então, tem conserto. Quarta questão, tem consolo. Isaac era muito apegado à mãe dele. E quando Isaac tinha mais ou menos 37 anos, a mãe dele morreu. Isaac ficou muito deprimido, muito triste. Isaac ficou profundamente deprimido. Quando ele se casa com Rebeca, quando ele traz Rebeca para a tenda da sua mãe, um baita consolo de Deus através de Rebeca vem para o coração de Isaac. Queridos, delícia quando você precisa de um ombro amigo, você precisa de um consolo, precisa de uma mão estendida, e você encontra isso no seu cônjuge, você encontra isso no seu filho, você encontra isso no seu pai, no seu irmão. Família é para isso, é para ter consolo. Salomão diz: é melhor serem 2 do que 1, porque se um caiu, o outro ajuda a levantar.
se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. E se alguém for perseguido por alguém, um socorrerá o outro. Família é para apoiar uns aos outros. E a última coisa que esse texto me ensina, que lar abençoado por Deus, família abençoado por Deus, tem carinho e amor. Isaac amou Rebeca no texto e foi consolado. Isaac deu carinho para Rebeca, e o carinho que ele deu para Rebeca fez com que o rei Abimeleque descobrisse que ele, na verdade, não era irmão dela, não, era marido mesmo. Queridos, o tempo vai passar, e aqueles atributos e aqueles atrativos que fizeram os nossos olhinhos brilharem quando a gente começou a namorar, vão passar. Mas o amor, o investimento, a fidelidade, o carinho pelo nosso cônjuge, o carinho pelos nossos filhos, o carinho pelos nossos pais, vai perdurar se a gente tiver o amor de Deus dentro do nosso coração. A Bíblia diz: o amor jamais acaba. O amor faz com que pais continuem lutando pelos seus filhos, mesmo quando eles entram na idade da rebeldia. Alguém já disse uma coisa meio hilária, mas acho interessante lembrar. Quando os filhos são bebezinhos, fofinhos, a gente até fala: que coisinha mais linda, que gostosura, dá vontade de morder, dá vontade de comer. Aí eles crescem, ficam adolescentes, rebeldes, aí a gente fala assim: por que eu não comi então, né? Quando era criança. Sabe o que é isso? Quando o coração da gente está cheio de amor, a gente não fala um negócio desse. A gente tem condições de caminhar com eles mesmo quando eles fazem perguntas difíceis que a gente não consegue responder. Eu quero concluir minha palavra fazendo um apelo para você. A minha proposta é que nós, eu e você, olhemos para o nosso lar não com pessimismo. Sua família é primeiro de Deus, e se é de Deus, tudo que é de Deus tem jeito. Então não olhe para o seu lar com pessimismo. Segundo, não olhe para o seu lar com romantismo tolo. Ariano Suassuna dizia uma coisa: o otimismo é tolo, o pessimismo é chato, bom mesmo é o realismo esperançoso. Olhe para a sua família com o coração cheio de esperança. A palavra é pé no chão e olhos no céu. A família tem problemas? Tem, muitos problemas, mas a família tem jeito, porque quem chancela a família é Deus. Portanto, vamos entregar na mão dele, e se ele se agradar do nosso lar, ele nos abençoará. Eu confio nisso. E você? Vamos orar? Deus, obrigado porque a tua palavra nos desafia a lembrar que não existe problema tão grande que o Senhor não possa resolver. Não existe dificuldade tão grande que a gente não possa solucioná-la aos pés da tua cruz. Queremos correr para lá. É na obra do teu Filho Jesus, que salva a nossa alma e que fortalece a nossa vida para que vivamos a santidade dentro do nosso lar. Abençoe cada um que está nos assistindo, que o lar deles possa ser fortalecido pela presença do Senhor e pela palavra do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se queremos famílias saudáveis, famílias abençoadas, devemos desejar aquilo que é o melhor para essa família. Gosto desse cântico que cantaremos agora. Ele fala que queremos algo que na realidade é o melhor que podemos desejar. Só pode ser desejado se o Senhor fizer parte de nossas vidas, se Ele tomar a iniciativa para nos permitir desejá-lo. Vamos cantar? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio do
tocar-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Diga, prosseguindo para o alto eu vou, pra coroa conquistar. Voltando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor, para que nossas famílias sejam abençoadas, para que tenham convicção de como e para onde caminhar, ó Deus. Como é bom saber que o Senhor é realmente aquele que nos dá segurança. Por isso dizemos, ó Deus, prosseguiremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tu és a nossa esperança, ó Deus. Assim oramos de agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Estou quase falando assim, podei-vos assentar. Maravilha, irmãos. Vocês estão bem? Parece que deu um probleminha no som. Foi para todos? Acho que alguns perceberam um certo problema no som. Se o seu celular tiver com probleminha, por favor, nos perdoe. Estamos tentando aqui corrigir. E dando continuidade ao que vínhamos falando, vocês se lembram? Parece que tem um programa homônimo a esse, Casos de Família. Se você abrir a sua Bíblia, na genealogia de Jesus, logo lá no livro de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus, no seu primeiro capítulo, você vai ler a partir do primeiro versículo, um monte de nomes sendo relacionados. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa a mencionar, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá. Essa é a genealogia segundo o relato do evangelista Mateus. Se você abrir sua Bíblia, no livro de Lucas, em seu terceiro capítulo, também fala a respeito de uma genealogia. A gente percebe uma diferença entre as duas. A genealogia de Mateus já começa a partir de Abraão. A gente vê que a genealogia que Lucas traz, olha aqui, Lucas, em seu terceiro capítulo, a partir do versículo 23, assim diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate. Ele começa de trás para frente. Qual seria essa genealogia? Até chegar no versículo 38, onde está escrito: Cainã, filho de Enos, nesse caso, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. A diferença
entre Mateus e Lucas é que Mateus começa algo gradativo a partir de Abraão até Jesus Cristo. A gente percebe que Lucas faz de uma ordem inversa. De Jesus ele vai pegando toda a ascendência da família de Cristo e vai não até Abraão, ele vai até ao próprio Deus. Nesse caso, antes de Deus, o mencionado aqui é Adão, feito à imagem e semelhança do Senhor. Por que eu estou mencionando isso? A genealogia nada mais, nada menos é do que a família de Jesus. A família que Jesus foi inserido, que ele foi colocado. Minha pergunta para você é rápida, muito básica, muito simples, muito fácil. Qual é o seu sobrenome? Quais são os seus sobrenomes? Você conhece sua história? Meu sobrenome é Pedroso. Eu, por ter o mesmo nome do meu pai, não tenho o sobrenome da minha mãe. José Narciso Pedroso Júnior. Foi surpresa para alguns aí ouvir José Narciso Pedroso Júnior. Esse é meu nome. O Narcisão, o original, é meu pai. Ele está lá assistindo, inclusive, essa live. Um beijo, pai. Te amo. Agora, a história da família Pedroso vai até um determinado ponto onde a gente pode conhecer. A família do meu pai, por exemplo, mora ainda, nesse caso, lá no interior de São Paulo, lá no Vale do Ribeira. Eu imagino que alguns possivelmente vão ouvir isso aqui, talvez minha tia Estela, minha avó Maria. Um beijo para vocês. Detalhe é que a gente conhece uma parte, talvez uma parcela até muito menor do que gostaríamos da família. Talvez você conheça a história, o histórico da sua família. Olha, em determinada época foi necessária a mudança de nome. Alguns têm nomes que precisaram ser mudados por causa de perseguições, por causa de brigas, por causa de conflitos, e inclusive para gerar algum tipo de segurança foi preciso mudar. Vários nomes de origem espanhola, de origem portuguesa, a gente percebe isso. Pastor Onésimo tem o Carvalho. Carvalho é um nome forte, é um nome com origem, uma tradição. Não sei, qual é o seu sobrenome? Você sabe um pouco da história do seu sobrenome? Mais do que a história do seu sobrenome. Isso nos diferencia demais. Mas tem algo que nos une. Não tem nenhuma família que tenha perfeição, que seja perfeita. Na sua família eu imagino que já existiram casos bem complicados de serem lidados. Já teve confusão por causa de herança na sua família? Talvez você não conheça, inclusive, parte de sua família. Talvez você gostaria de conhecer. Talvez você nunca teve um relacionamento tão próximo com seu pai ou com sua mãe. Talvez você foi alguém abençoado para ser criado, cuidado por sua avó, por seu avô, por seus tios. Invariavelmente, todas as famílias passaram ou passam por algum momento de dificuldade. Talvez na sua família você tenha alguém que fugiu de casa e nunca mais voltou. Talvez na sua família exista alguém que parou de conversar com outro alguém e nunca mais o pilar da família foi o mesmo. Talvez já aconteceram adultérios na sua história, na história da sua família. Já aconteceram assassinatos, traições, infidelidade. Isso é duríssimo. A morte, invariavelmente, vem bater à porta da nossa casa. E isso traz marcas profundas. Por que eu estou falando disso? Porque a família de Jesus pode parecer que seria uma família das mais abençoadas, mas na família de Jesus, todos os nomes mencionados, eu sugiro a você que leia as duas genealogias. Pastor, é um negócio chato. Leia com olho crítico, com olhos críticos nesse caso, inclusive passando cada um desses nomes. Ouvimos agora a respeito de Isaac, um daqueles que estão na genealogia de Cristo, um dos nomes. E a gente vê a quantidade de coisas complicadíssimas de se lidar com a vida de Isaac, um homem que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente optou por algumas decisões que causaram solidão, inclusive logo na sua velhice, no momento que talvez mais precisaria ter gente por perto. A gente começa a perceber esses casos de família. Gostaria que você lesse comigo esse texto, 1 Timóteo, em seu 5º capítulo, logo no 8º versículo, a palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Pesadíssimo isso. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente.
Que em nome de Jesus, olhemos atentamente para o que isso quer dizer. Gosto muito de algumas ilustrações, e dentre elas, peguei, com licença aqui, pastor, eu trouxe esse livro do pastor Amaury Costa de Oliveira. Tive o privilégio de conhecer, pastor que durante muitos anos esteve em Belo Horizonte, pastoreou a 8ª Igreja Presbiteriana de lá. Pastor Amaury, um homem que tem pregado em diversos congressos de casais, um homem privilegiado por realmente ser favorecido por Deus e ter sabedoria para falar a respeito do assunto. Eu achei legal porque ele trouxe uma lista de coisas que acontecem nesse álbum de família. É um livreto precioso. Numa sentada você consegue ler. E ele foi falando a respeito da família de Jesus. Algumas notícias trágicas que a gente vê na família de Jesus. Existe esperança para a sua família? Olhe para a família que o próprio Senhor, o Deus dos céus e da terra, foi inserido. Talvez você não vá se lembrar, mas se fôssemos tratar como se fossem notícias de jornais, preste atenção. Fratricídio. Jovem tem crise de raiva e mata seu irmão mais novo. Vocês se lembram onde isso aconteceu? Está lá em Gênesis, no seu 4º capítulo, versículo 8º. Uma outra notícia de jornal talvez seria DNA, o ratinho, ia fazer sucesso com ele. Empregada demitida diz que seu filho é filho do patrão, com apoio da patroa. Imagine, ainda bem que eu não sou âncora de jornal, porque eu li até errado aqui, estou lendo de lado. Empregada demitida diz que seu filho é do patrão, com o apoio da patroa. Você se lembra disso? Leia o que está escrito em Gênesis 16:15, e você vai ver de quem se trata. Detalhe, patriarca, herói da fé. Falsidade ideológica. Jovem tenta matar irmão mais novo que roubou sua herança. Gênesis 27:41. Leia, e você vai ver qual foi a família que Jesus se meteu. Foi metido nesse caso, né? O próprio Deus preparou essa família para ele. Detalhe, outra notícia. DNA 2. Filhas dizem que crianças são filhas do avô. Gênesis 19:36. Se lembra desse caso? Talvez a notícia poderia ser contada de outra forma, né? Pai alcoolizado engravida as próprias filhas. Família de Jesus. Talvez a sua não seja tão ruim assim. Trabalho escravo, outra notícia. A adolescente é vendido pelos próprios irmãos para trabalhar em fazenda de escravos. Gênesis 37:28. Você lembra dessa história? Daquele jovem sonhador que foi vendido pelos irmãos? DNA 3. Moça grávida diz que sogro é pai da criança. E se não bastasse, ainda deixou algo de penhor na mão daquela mulher, que ele achou que era uma prostituta. Gênesis 38:24. Se não bastasse o vexame daquele homem ter procurado uma prostituta, ela era nora dele. Chacina. Filho bastardo mata 70 pessoas da família para ficar sozinho com a herança. Juízes, 9º capítulo, versículo 5. Família de Jesus. Está achando que a sua é ruim ainda? Escândalo na família real. Príncipe estupra princesa e é morto pelo irmão em plena festa da nobreza. 2 Samuel 13:14. Novo escândalo na família real. Príncipe dá show de sexo explícito no pátio do Palácio Real. 2 Samuel 16:22. Se não bastasse, ou poderia ser tratado dessa maneira: escândalo na família real. Príncipe estupra mulheres no harém do próprio pai. 2 Samuel 16:22. Ou mais, escândalo na família real. Rainha mãe manda matar toda a família real para ficar sozinha no poder. Você se lembra dessa história? Leia um pouco sobre Atalia. Quem está lendo continuamente, quem está lendo a Bíblia todos os dias, com o programa que Interligados tem feito, já leu possivelmente a história dessa mulher. 2 Reis 11:1. A gente vê que o texto continua. Religião. Homem sacrifica o próprio filho em ritual macabro para ficar rico. 2 Crônicas 28:3. Detalhe, família de Jesus. Prostituição, mulher de pastor vira garota de programa. Isso aqui poderia ser aquele tipo de jornal sensacionalista, hein? Mas não é. Se trata da família do próprio Senhor dos Senhores, aquele que é esperança para mim e para a sua família.
A gente vê que a ascendência de Jesus é marcada por histórias tristes, trágicas, difíceis de serem engolidas. Uma dessas histórias, apenas uma delas, se fizesse parte da sua ou da minha vida, já seria um peso que talvez nós não conseguiríamos lidar. Quem é da terceira igreja, com certeza vai se lembrar das outras vezes, pelo menos 2 ocasiões já mencionei isso. O fato é, problemas acontecem, problemas existem. A Covid-19 está aí, houve liberação, está acontecendo agora algo progressivo, as igrejas estão recebendo uma flexibilização para começar a funcionar, aí de repente os decretos são cancelados, tudo volta atrás, eu não aguento, isso já está passando os limites. Irmãos, problemas acontecem, problemas existem, e aqui, o pior deles não tem nada a ver com a Covid-19, o pior deles tem a ver com a eternidade de todos aqueles que um dia já nasceram nessa terra. Ele chama-se pecado. O pecado é real e precisa ser lidado de uma forma veemente para que ele seja vencido, porque senão ele vai nos vencer. Nós estamos aqui mencionando fatos da família que veio de alguma maneira a ser a responsável pelo nascimento de Jesus. Obviamente, irmãos, nós sabemos que Jesus não nasceu com a herança pecaminosa, ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele se fez homem, habitou entre nós, foi tentado em tudo, mas em nenhum momento cedeu à tentação, em nenhum momento ele veio a pecar. Por isso ele é esperança para você e para mim. Olha que coisa maravilhosa. Os problemas acontecem, mas em meio aos problemas, você e eu podemos ter uma certeza: Deus há de nos acompanhar, Deus há de estar conosco. Você crê nisso? Há bênçãos nas tribulações. Por isso que fiz questão de ler aquele texto. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, é pior que o descrente. Isso tem que nos lembrar o seguinte: antes de querermos mudar o mundo, temos que cuidar da nossa casa. Cuide da sua vida, cuide da sua casa, se olhe no espelho e pare de tentar talvez romantizar a família dos outros. Comece a olhar para o seu próprio umbigo nesse caso e seja responsável pelas suas ações. Se a sua família vier perecer por sua causa, o que o texto está nos ensinando, o que Paulo está trazendo aqui a Timóteo, é que ele está sendo pior do que aqueles que negam a fé. Na realidade, Paulo está dizendo: você está negando a fé, você é pior do que um descrente. Olha que coisa pesada. Deus promete sua presença em meio às tribulações. Você crê nisso? Se não crê, eu vou te lembrar e talvez te orientar a ler alguns textos. Lerei esses textos aqui com você para que você se lembre ou aprenda. Primeira coisa que a gente aprende: em problemas acontecendo, no meio de problemas, no meio de tribulações, há bênçãos que Deus nos concede. Queria mencionar, primeira, a companhia do Senhor. Deus está presente com os seus. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40, leia, 41 melhor dizendo, leia a partir do 10º versículo. Isaías, profeta Isaías, capítulo 41, leia a partir do 10º versículo. Olha o que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor. Os que estão em guerra contra ti, os que fazem guerra contra ti. Versículo 13, o próprio Deus diz: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Você crê nisso? O Instagram vai sair do ar daqui a pouquinho. Você continue aí conosco, que está no Instagram. O segundo, na realidade, esse texto ele fala de uma forma muito enfática: Deus não vai nos abandonar. Você crê nisso?
Se você se esqueceu disso, em nome de Jesus, aqueça o seu coração com essa verdade. Deus não nos abandona. Em meio aos problemas, Ele promete sua companhia. A sua companhia é real. Ele vai conosco até o fim. É o que a palavra está nos ensinando. Então, em nome de Jesus, deleite-se e aproveite a presença do Senhor. A palavra está nos ensinando: Deus livrará o oprimido. Se as famílias têm problemas, creia nisso. Em meio aos seus problemas, Deus ainda se faz presente. Deus é real. Ele não é como nós somos. E é Ele quem promete a paz. Você crê nisso em nome de Jesus? Creia. E tome posse realmente disso para viver de uma maneira sedenta, de uma maneira verdadeira. Os problemas existem, mas existe uma solução que é muito maior. Existem bênçãos, inclusive em meio a esses problemas. Segunda coisa que eu queria mencionar: o apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo, ele também escreve uma carta aos Coríntios. Na sua segunda epístola aos Coríntios, lá no 12º capítulo, capítulo 12, Paulo diz assim, a partir do versículo 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Detalhe dessa expressão, a fim de que não me exalte: sofrimento não combina com orgulho, sofrimento não combina com altivez, com soberba. Sofrimento parece que está mais ligado a alguém que, por causa disso, se torna até mais humilde, mais quebrantado, mais no seu lugar. Paulo está dizendo: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, Paulo chega à conclusão, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você entende como é que essa história? Que negócio doido. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. No meio dos problemas, Deus pode fazer com que você se aproxime dEle. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, e durante um tempo você caminhou longe de Deus, ou até hoje não percebeu a realidade que você depende, precisa de Deus para morar eternamente ao lado dEle, louve ao Senhor. Porque foi preciso que acontecesse toda uma pandemia, foi preciso que acontecesse todo um fechamento de instituições e começássemos a transmitir. Existem inúmeras outras pessoas fazendo o mesmo que a gente nesse exato momento, e Deus resolveu te colocar aqui e agora. E Ele, imagino eu, que se existe algo falando ao seu coração, eu tenho certeza, não sou eu, mas é o próprio Deus te dando uma chance de entender que Ele usa os sofrimentos para fazer com que você e eu nos aproximemos dEle. Olha que coisa maravilhosa. Deus usa os propósitos, Ele usa os sofrimentos para cumprir os seus propósitos, e Ele cumpre os seus propósitos sem precisar tirar o espinho. Talvez Deus não vá tirar o seu espinho, mas Ele vai cumprir os seus propósitos. Você está entendendo a riqueza, a maravilha que é isso? Os problemas acontecem, mas existe alguém que é supra-problema, é alguém que vai além dos problemas. O meu Deus é maior que os meus problemas. Cantamos: eu não temerei, com Jesus eu vou além. Olha o que a epístola de Tiago diz: se em meio aos problemas temos a companhia do Senhor, se em meio aos problemas o poder de Cristo se aperfeiçoa sobre nós. Lemos em Tiago, abra comigo, Tiago, 1º capítulo, versículos 2 e 3. Olha que epístola maravilhosa, e olha o que é falado. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações, os problemas acontecem, e diante da grandeza do soberano Deus, do rico Senhor, daquele que não perde nenhuma oportunidade para cumprir os seus propósitos, daquele que não tem nenhum dos seus planos frustrados, as provações têm propósitos. Tudo está no controle de Deus. As provações existem para que a sua fé seja provada e aprovada. E isso vai produzir maturidade espiritual. Você crê nisso? Eu espero que sim, de todo o coração. O que a gente pode fazer em momentos assim?
Problemas acontecem, mas podem ser vencidos com a presença de Jesus. Os problemas acontecem, mas podem ser vencidos com a presença de Jesus. Com a presença dele, eles podem ser vencidos. Com a presença de Jesus, todo um histórico familiar trágico, horrível, teve um cancelamento. Em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo, toda a história de uma família cheia de tragédias ganhou uma nova repercussão. Em Cristo, você e eu passamos a ter esperança, não em Abraão, não em Isaac, não em Esaú, que tirou a vida do próprio irmão, não foi por causa dos heróis da fé, e nem por aqueles que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, que a nossa vida hoje está assim. Não, em Cristo existe esperança para você e para mim. Por isso, em nome de Jesus, eu quero que você escreva isso no seu coração, e se puder, reescreva isso, seja nos comentários do Facebook, seja nos comentários do Instagram. Escreva isso num caderno, escreva isso no rodapé da sua Bíblia. Primeira coisa, ore, clame a Deus. Se com a presença de Cristo os problemas podem ser vencidos, ore, clame a Deus. A nossa esperança não está na nossa família, a nossa esperança não está no aqui e agora, a nossa esperança está em Deus. E é por causa de Deus que as nossas famílias podem ser restauradas e abençoadas. Dê um nome ao que você precisa diante de Deus. Ele quer ouvir da sua boca o que você precisa. Você se lembra diante de Bartimeu, qual foi a pergunta de Jesus? O que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Você precisa reconhecer, sabe por quê? Isso é um sinal de humildade, um sinal de um reconhecimento de que você precisa de Deus. Por favor, não seja aquele tipo de pessoa: orem por mim, orem por mim, e você em nenhum momento ora por você. Ore, gaste um tempo precioso, invista um tempo precioso, louvando a Deus por coisas que já aconteceram. Louve a Deus, confesse sua fraqueza, abra o seu coração. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você talvez nem lembre que Deus está fazendo, Ele continua a agir. O agir dEle é contínuo, é constante. Há um processo sendo cumprido, há uma mão conduzindo a história. Você e eu não vemos, mas há plano de Deus se cumprindo em nossas vidas. Você e eu fomos preparados para viver nesse tempo. Tudo que tínhamos recebido até agora foi exatamente para que experimentássemos a nossa fé em Deus exatamente agora. Então, em nome de Jesus, ore, clame a Deus. Deus nos ouve, e ainda que Ele não responda o que a gente quer, a gente pode ter certeza de uma coisa: seus braços nunca se recolhem, Ele sempre está a abençoar. Louve ao Senhor, diga ao Senhor: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha o que o Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E se isso que a gente está vivendo talvez não seja um dia de angústia para você, em nome de Jesus, clame mesmo assim. O Senhor promete: eu te livrarei, tu me glorificarás. Ainda que não o glorifiquemos talvez da forma que a gente espere, os nossos lábios glorificarão o nome do Senhor, os nossos joelhos se dobrarão diante do Senhor. Se você não crê nisso, em nome de Jesus, se arrependa e passe a crer. Segunda coisa, se é para orar, clamar a Deus. Segunda coisa, busque a paz do Senhor, busque a paz de Deus. Ele venceu o mundo, o Senhor Jesus assumiu. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus fez, o que Jesus disse, o que Jesus ensinou, foi para que tivéssemos paz nele. Não há paz nas coisas desse mundo, não há paz em decisões que a gente possa ver ao nosso redor, não há paz no dinheiro, não há paz nas mulheres, nos homens, não há paz em casamentos, seja no matrimônio ou seja na solteirice, não há paz na viuvez, não há paz na aposentadoria, não há paz em bens materiais, seja o carro, a casa ou a roupa, não há paz nessas coisas. Só existe paz em um nome, que é o Senhor Jesus. Só há paz em Deus. Em nome de Jesus, então, confie, clame, ore, mas busque essa paz no Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus
vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Se alegre, é possível buscar essa paz no Senhor, independentemente daquilo que nos cerca. Se eu crer, eu tenho certeza, eu vencerei o mundo. Irmãos, existem muitas coisas que poderiam ser faladas aqui, mas eu creio que principalmente o que precisamos nos lembrar é aquilo que Paulo falou a Timóteo. Voltando ao texto, digo aos irmãos, nós abordaremos um pouco mais desse texto durante a semana, mas assim diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Que em nome de Jesus, ainda que problemas aconteçam, ainda que não vejamos solução, creia, é possível evitá-los, é possível buscar em Deus. O exemplo, talvez esteja meio dissociado, e assim encerro esse momento. Quem conhece minha filha Alice, sabe que Alice é um doce. Alice é uma criança maravilhosa. Quem conhece não esquece. A Alice é joia, assim como Mariana, outro doce, o presente de Deus na minha vida, na vida da Aline. Alice tem 4 anos, e Alice é agitadíssima, ela não para quieta, ela está parada e ela está mexendo, é para ficar parada, mas ela está mexendo, ela está indo para um lado, está indo para o outro, é dela, é da idade, que viva, louvado seja Deus, é bom assim. Alice, virando, esses dias, ao virar, tropeçou, na hora que ela estava para bater a cabeça na quina de uma parede, na hora que ela estava para bater bem a testa, o olho aqui, talvez amassando o rosto, na quina da parede, rapidamente ela fez isso, ela colocou o braço, seu braço arranhou de cima e baixo, ela chorou, mas o rosto foi poupado. E eu geralmente já fico pensando, por que ela fica pulando tanto? Ela é criança, ela vai pular e talvez vai cair mais vezes. O que eu louvei a Deus no exato momento que aconteceu foi: o Senhor deu velocidade de reação para que ela pudesse colocar o braço na frente. E a primeira coisa que eu fiz para ela foi: filha, parabéns, você protegeu o seu rostinho, você foi muito rápida, foi muito legal te ver, filha. Agora vamos cuidar do seu braço, vai ficar bom. Sabe por que eu estou falando isso? Tem horas que a gente acha que é tarde demais, e depois que você tropeça, não existe um tempo muito longo antes que você caia, mas é possível evitar um desastre maior. Que em nome de Jesus, se você já tropeçou, se já caiu, está prestes a, quem sabe, afundar sua face numa parede cheia de chapisco, numa quina de parede, é possível ainda que exista um braço que vá à frente, e ainda que você saia machucado e ferido, um dano maior foi evitado. Por que eu estou falando isso? Talvez já aconteceu um problemão na sua família e na sua casa, e você acha que não tem mais jeito. Tem sim, aqui, acorda, existe chance ainda, existe alguém que te ouve, existe ainda alguém que está de braços estendidos para te abençoar. Talvez você vai se machucar muito ainda, mas o dano pode ser menor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Talvez sua esposa ficou decepcionada, você passou o dia inteiro dentro de casa, ela te pediu ajuda, você não fez um A para ajudar. Ela já está deitada, ela já foi dormir, você deitou também, mas ainda tem jeito, a louça está lá para lavar, ainda dá tempo de você levantar e lavar. O dano pode ser menor, pode ser uma coisa boba, né? Mas não é não. Aqui, tem dias que a gente está muito cansado, mas a gente precisa, mesmo cansado, fazer algumas coisas. A gente precisa fechar a porta de casa, a gente precisa organizar as coisas. Tem dias que a gente chega tão cansado, deita e apaga. Dá tempo de levantar e tomar banho, viu? Vá tomar banho, em todo bom sentido que essa palavra e essa expressão traga. Eu fiquei horrorizado há algum tempo, dizendo que há complicações em alguns casamentos. Ouvi isso com muita tristeza, porque cônjuges não estão querendo tomar banho. Misericórdia, ainda mais em pandemia, gente. Vá tomar banho, seu moço.
inclusive sua moça também. Que Deus tenha misericórdia. Aqui, não se põe o sol sobre vossa ira, já aconteceu a briga, está acontecendo a briga, cale-se. É preferível que você perca a argumentação, perca a discussão, mas é possível evitar um dano maior. Ofensas já aconteceram, o momento foi equivocado, pare tudo, em nome do Senhor Jesus, retroceda, ainda que você se ache derrotado, é melhor não continuar. É possível colocar um braço na frente da quina, e sabe de uma coisa? Tem horas que não é nem o nosso braço, o Senhor estende suas mãos do céu, o Senhor faz com que você e eu percebamos que se não fosse pela intervenção dEle, jamais nos livraríamos de qualquer tipo de dano. Ele faz, Ele continua a fazer, mas tem coisas que Ele te chama a fazer, e Ele te responsabiliza a fazer. Vai e peça perdão, vai e recomece, ainda que os danos sejam grandes. É possível que nossas famílias sejam abençoadas pelo Senhor. Você crê nisso? Eu espero que sim. Eu espero que esse exemplo da Alice dando exemplo, possa nos ensinar, mesmo nos momentos em que acharmos que tudo já está perdido, vamos colocar a mão na frente. Pode ser que o rosto não fique machucado, o braço é menos pior que o rosto. Minha família já está em pé de guerra. Antes que aconteça um homicídio, a ira se instala no coração, é preciso tirar esse lixo. Antes que aconteça uma traição, existe a luxúria na mente, em nome de Jesus. O dano já aconteceu, a luxúria já foi vivida, já foi vivenciada, mas é possível recomeçar. Mude em nome de Jesus. Estou sendo muito direto, estou sendo muito transparente, e não estou nem aí se pegarem um trecho dessa mensagem aqui, picotarem para fazer algo de errado. Eu só estou preocupado porque eu tenho certeza, Deus está falando ao coração de pelo menos uma pessoa, e eu desejo de todo o coração, que assim como Ele está falando com a gente, Ele fale contigo também. E talvez Deus ainda nem falou, porque você vai compartilhar, quem sabe, essa mensagem com alguém. Sabe a coisa que eu mais desejo? É que Jesus, o nosso Senhor, o dono da família, o idealizador da família, aquele que não se negou a fazer parte de uma família imperfeita, que Ele seja o redentor da sua vida, que Ele seja aquele que vai conduzir sua história, e que em nome de Jesus, você seja fortalecido. Vamos sair desse momento aqui, vamos sair dessa tribulação, vamos sair desse período de quarentena, vamos sim, e vamos sair melhores, vamos sair mudados para melhor, mais próximos de Cristo, para a glória de Deus. Chega da gente aceitar, chega de fazer pequenas concessões a coisas que não devem fazer parte da sua e da minha vida. Chega, bate a porta na cara dessas coisas que não prestam. Aí você está com o seu cônjuge, se é preciso pedir perdão, faça isso nessa noite, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se você está brigado com seu filho, com sua filha, vai e peça perdão, vai dar um abraço neles. Talvez você não fale eu te amo para o seu cônjuge há tanto tempo, que talvez a única vez que ele se lembre foi lá do altar. Isso não é o tipo de coisa que a gente só fala no altar, não, gente. Isso não é o tipo de coisa que, se a gente muda de opinião, que a gente tem que falar, a gente tem que cultivar, tem que regar. Está brigado com seu irmão? Em nome de Jesus, engole o orgulho, engula seu orgulho. Deus, eu tenho certeza, Ele faz mais do que a gente pode. Eu espero que, mesmo com minhas imperfeições, e mesmo sendo tão limitado para falar algo tão rico, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós dependemos de Ti, ó Deus. E não existe chance para a nossa família se não houver a intervenção do Senhor. Não existe chance. Não existe qualquer possibilidade de sobrevivência. Não existe alegria, não existe satisfação, não existe prazer se não tiver o Senhor em nossas vidas. Porque tudo que esse mundo oferece é limitado, é parcial e é enganoso. Não traz alegria verdadeira, não traz prazer. O Senhor ressignificou nossa caminhada. O Senhor fez com que o patamar de vida fosse entendido. Ele está muito acima de tudo que esse mundo apresenta e oferece, chamando de vida. Eu quero te agradecer por isso.
Especialmente te agradecer porque o Senhor Jesus se submeteu a fazer parte de uma família limitada, uma família imperfeita, uma família com crimes horrendos, uma família com tristezas sem medida, uma família que, independentemente de tudo que aconteceu, ainda continuou, permaneceu e fez com que o seu filho Jesus pudesse ser aqui apresentado a esse mundo, da descendência de Davi, sendo gerado por Maria e fazendo com que todos nós pudéssemos ter esperança, não que a perfeição das nossas famílias possa existir, mas que mesmo em meio à imperfeição existe a redenção do Senhor. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Isso o mundo não pode produzir, e nós queremos te louvar por isso. Nós queremos te agradecer. Peço perdão ao Senhor por tantas vezes que a gente falha, por tantas vezes que a gente se esquece. E peço, suplico ao Senhor, tem misericórdia de nossas famílias. Abençoe cada família que nesse momento se faz representada aqui. Abençoe cada pessoa que está nos ouvindo. Restaure, Senhor, aqueles que estão quebrados. Restaure, Senhor, aqueles que estão à beira da morte. Talvez não física, mas emocional, estrutural. Restaure, Senhor, esse é o nosso pedido. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, gera em nós coração, desejo de te amar, de te adorar, de viver para ti, de sentir prazer em te conhecer, em orar. E orar muito mais do que simplesmente falar algumas frases decoradas. Nos ajude, nos auxilie a te amar e demonstrar isso no nosso dia a dia, ó Deus. É possível que nossas famílias tenham, quem sabe, a possibilidade de experimentar algumas gotas da graça do Senhor sobre as nossas cabeças. E isso vai ser muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Ainda que não tenhamos o que o mundo valoriza, se tivermos a Ti, já somos os mais ricos de todos os homens, ó Deus. Obrigado por Sua presença em meio à tribulação. Obrigado porque o Senhor escuta as nossas orações. Obrigado porque o Senhor cumpre seus propósitos e usa até mesmo situações assim para nos aproximar de Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, irmãos. Perdão, eu estou com calor, meus olhos estão suando nesse momento aqui. Que Deus assim abençoe sua vida, te enche de graça, te multiplique as forças para essa semana, em nome de Jesus. Pastor Onésimo, vem aqui, vamos nos despedir dos irmãos. Tem direito a amém tríplice hoje? Tem? Pastor, você pode impetrar a bênção, por favor? E agora, queridos irmãos, famílias de Deus, lares que o Senhor escolheu e quer usar, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a consolação, a bênção eterna do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Tenha uma ótima semana. Terça-feira a gente vai estar junto aqui de novo, viu? Vocês em suas casas ou onde talvez puderem estar, e nós aqui nesse cantinho, nesse mesmo endereço eletrônico. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Queremos aqui mandar um parabéns aos que aniversariaram durante essa semana, aos que vão fazer aniversário durante essa semana agora, que se inicia, e hoje especialmente, vimos que existem algumas pessoas que estão fazendo aniversário, mas hoje, da nossa equipe aqui que auxilia, 2 pessoas não estão presentes. Os irmãos perceberam a ausência do pastor David. O pastor David recebeu um bônus. Hoje ele está assistindo o culto com a Nayane, aniversário da Nayane. Nay, Deus abençoe sua vida, querida.
E o Marcelo também, hoje é aniversário da Sara. Sara, tia, te amo muito. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo seu dia. E aqui queremos estender esses parabéns a todos que estão completando mais um ano de vida. Nosso desejo é que Deus acrescente vida aos anos de cada um de vocês. Nós gostaríamos de estar fazendo isso em todas as escolas dominicais, mas não tem sido possível. A gente agradece a Deus mesmo assim. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê uma ótima semana. Combinado? Tem mais algum recado aqui? A gente agradece e espera que Deus continue a abençoá-los. Fiquem em paz, tenham uma ótima semana, que Deus continue a abençoá-los em nome de Jesus.